7 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. Para você, ótima segunda-feira, um bom dia. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, produtor rural, para você, pecuarista que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira, dia 22 de maio de 2017. Temos muita informação para você a partir de agora no Bom Dia, Produtor. E entre os destaques da edição de hoje, você vai ver... Você vai conferir sobre o preço do couro verde, que apresentou queda de 2% em uma semana. Para o mercado de reposição, semana passada foi de baixa movimentação. No estado do Rio Grande do Sul, o preço do leite não alterou entre a segunda e a terceira semana do mês de maio. Fertirrigação com dejetos suínos aumenta a produtividade do milho em Mato Grosso do Sul. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom dia, produtor. Começa a semana falando do mercado de sebo e couro bovino. Nas duas últimas semanas, esse mercado não foi de muitas movimentações. Devido à baixa demanda, acabou resultando em uma pressão de baixa para o couro bovino. Entre a segunda e a terceira semana de maio, a queda no preço do couro bovino foi de 2%. Vamos acompanhar aqui os números segundo a apuração feita pela agência Scott Consultoria, com base na última sexta-feira. Vamos acompanhar primeiramente aqui o couro verde comum no Brasil Central fechou a R$ 1,95 o quilo. Já no Rio Grande do Sul, R$ 2,45 o quilo, segundo a Scott Consultoria. Nós temos agora o couro verde primeira linha. Numa próxima tela, você acompanha aqui o couro verde primeira linha, com apuração na última sexta-feira, dia 19 de maio. No Brasil Central, fechou a R$ 2,45 o quilo. Nós temos agora o sebo bovino. Você acompanha aqui sebo bovino, também na apuração da Scott Consultoria, com base na última sexta-feira, dia 19 de maio. No Brasil Central, fechou a R$ 1,90 o quilo e no Rio Grande do Sul, a R$ 2,05 o quilo do sebo bovino, com a apuração da agência Scott Consultoria. Você acompanha agora as cotações do boi magro nas principais praças de produção do país, com a apuração da agência Rural Business. Cotações do boi magro. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. Eu vou continuar destacando o couro bovino, mas por um lado você acabou de acompanhar a movimentação no mercado interno, que não está muito boa. Já para o mercado externo, os envios ao mercado internacional apresentaram uma melhora em relação ao mês de maio do ano passado, de 2016, como apontam os números do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Para o volume e o faturamento, número superior ao mesmo período do ano passado. Agora, o diferencial foi o valor pago, que apresentou queda. Começando, vamos lá, até a terceira semana do mês de maio, números apontados pelo MEDIC, a gente acompanha aqui volume, então a média 1.694 toneladas enviadas ao mercado internacional no ano passado e para este ano, um número bem superior, alta de 35,2% de acordo com o Ministério, 2.291 toneladas. Da mesma forma, também recuperação para as exportações até a terceira semana do mês de maio, como a gente acompanha na tela do seu televisor, alta de 15,6%. E essa queda, a alta não foi tão expressiva quanto o volume por conta do valor pago, o valor médio por tonelada. Mas vamos lá, maio de 2016, o valor então para a receita chegava a 8.306 mil dólares. Para maio de 2016, um número aí batendo quase pouco mais de 9 milhões e meio de dólares, 9 milhões
599 mil dólares, alta de 15,6%. Agora, o diferencial é o valor pago por tonelada, que aí sim apresentou uma diferença em relação ao ano passado. E veja que os números aqui, a gente acompanha um valor então para maio de 2017, aqui inverteu, veja aqui no lado esquerdo do seu televisor, o valor então pago por tonelada, agora até a terceira semana do mês de maio, de acordo com o Ministério, foi de 4.188 dólares e 30 centes. Já para o ano passado, esse valor batia aí 4.900 toneladas, portanto, a queda de 14,6%, mesmo com volume superior de 35,6%, mesmo assim o faturamento ainda assim teve essa valorização de 15,6%, mas por conta do valor pago por tonelada que caiu em relação ao mesmo período do ano anterior. E a Embrapa Gado de Corte, aqui em Mato Grosso do Sul, tem uma ação muito atuante no mercado e está completando neste ano 40 anos. A repórter Caio Rodrigues fez uma reportagem especial, onde conversou com funcionários que estão na empresa desde o início. Vamos acompanhar agora no quadro Tecnologia e Produção. Pesquisador da Embrapa Gado de Corte, que também foi chefe-geral da unidade, Ademir Hugo Zimmer é um nato embrapiano. Está completando 40 anos de unidade. Acompanhou desde o início a evolução da instituição, como também as primeiras implantações de pesquisas nas áreas de pastagens e nutrição animal. Nos conta que as instalações não eram modernas como hoje. Foi construído nesse período vários laboratórios de nutrição animal, de sanidade, de solos, de biotecnologia, de genética vegetal, casas de vegetação foram ampliadas e construídas. Enfim, chegamos numa situação com instalações bastante avançadas. O que significa os 40 anos da Embrapa Gado de Corte para alguém que, junto com outros pesquisadores, contribui com informações direcionadas ao agronegócio? Quando eu cheguei aqui, o Mato Grosso não estava dividido ainda. Nós tínhamos aí cerca de 8,5 milhões de bovinos no estado, que hoje corresponde aos 2 estados. E hoje os 2 estados têm mais de 45 milhões de bovinos. Aqui estavam sendo implantadas as primeiras lavourinhas de soja, né? Se cultivava mais arroz do sequeiro. Hoje nós temos essa grande agricultura na região, essa diversificação de produção, entrou a avicultura, a suinocultura. Na época, a cultura do milho era só cultura de subsistência. Com o crescimento, o projeto Polo Centro, correção de solos, a grande região produtora de grãos e alimentos do Brasil. Nesta área de mais de 3.000 hectares, localizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a unidade conta com uma equipe interdisciplinar que atua em campos experimentais, laboratórios, casas de vegetação, biblioteca, centro de informática e benfeitorias de apoio. Então, um determinado pesquisador precisa, no projeto dele, daqui a 2 anos, ele vai precisar de certo tipo de animal. A gente vai preparar o grupo de animais, produzir aquele tipo de animal para aquele pesquisador que se programou daqui a 2 anos. Então você tem que já começar na preparação das matrizes, na preparação dos touros, e aí vem o nascimento do bezerro, o processo de desmame, e a gente acompanha tudo isso. Funcionária exemplar, Escila recorda na imagem do primeiro chefe-geral da unidade. Durante a nossa entrevista, as recordações vão ganhando espaço para as histórias vividas naquele tempo. Eu digo que a Embrapa é a minha segunda família. Aos domingos, nós vínhamos para cá, os pesquisadores recém-chegados, eles não tinham família aqui. Eles vieram de Minas, vieram do Rio Grande do Sul, vieram de São Paulo. Então, eles se congraçaram com a gente, com os nativos. Nos arquivos, fotos que remetem ao passado, imagens que causam nostalgia para quem admira e faz parte da equipe de embrapianos. Eu fico emocionada. Emociono porque foi uma vida. Eu entrei aqui solteira, me casei, conheci muita gente, conheço até hoje todos
E o sentimento é de gratidão. Gratidão por tudo que eu obtive aqui. Se sente realizada? Muito, 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 muito. É a minha segunda casa. Kaile Rodrigues para o SBA. Realmente é um depoimento emocionado, porque realmente é toda uma vida dedicada aos negócios, aqui ao agronegócio brasileiro, à agricultura, à pecuária de uma forma geral. Muito bonito, parabéns pelos 40 anos da Embrapa Gado de Corte. Por aqui o cenário ao mercado do boi gordo, que a semana passada foi marcado por muitas turbulências, principalmente influenciada pelo cenário político. E se você acompanha diariamente os noticiários, você viu que o dólar disparou. Uma das influências foi o dólar que disparou bastante, chegou a bater aí 3,41. No momento aqui ao vivo deu mais de 5% de valorização, porque na quarta-feira fechava R$ 3,13. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, uma análise da Scott Consultoria, onde a expectativa para essa segunda-feira já é de normalizar o cenário do mercado do boi gordo. Veja mais informações. Olá, pessoal. Hoje é dia 19 de maio de 2017, sexta-feira, semana se encerrando. Uma semana em que a gente teve aí uma grande turbulência política depois das delações do presidente do JBS. Esse foi um fato que mexeu não só com todo o cenário político do Brasil e pode ter desdobramentos econômicos, mas o mercado do boi gordo em si também foi afetado. A gente viu muitas indústrias saindo dos negócios, esperando uma definição mais clara do possível impacto disso, né, no mercado. Então, geralmente, os frigoríficos que estão um pouco mais bem escalados, que já tem aí programações feitas para uma semana e meia, aproveitaram a oportunidade para sair dos negócios e não especular, tá? Entender qual é o real impacto disso no mercado. Quem ficou para comprar, na maioria das vezes, está ofertando preços menores, está tentando embarcar nessa oportunidade para comprar preços menores, mas o que a gente viu foi pecuarista retraído nos negócios. A sexta-feira, que já é um dia normalmente de poucas negociações, ficou ainda mais devagar. Então, enfim, a gente ainda tem um cenário muito incerto, tá? Que na segunda-feira a gente certamente vai começar a ficar um pouquinho mais claro o impacto disso no mercado. Mas, em linhas gerais, a sexta-feira foi um dia de especulação, de muita incerteza e muitos compradores fora das compras. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Meu nome é Alex Lopes, eu sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima. Agora o assunto é o mercado de reposição. A semana passada foi de baixas negociações para o mercado de reposição. Para você ter uma ideia, a relação de troca entre boi gordo e gado de reposição ficou abaixo de 2 unidades para bezerro, boi magro e também garrote do macho anelorado. Você acompanha agora a relação de troca, primeiramente na região centro-oeste. Nós temos aqui em Goiânia, Goiás, a relação de troca, primeiramente, na cidade de Goiânia, fechou a R$ 121,00 a arroba do boi gordo na última sexta-feira. Já o boi magro foi cotado a R$ 1.690. A relação de troca ficou de um boi gordo para adquirir 1,2 boi magro. O garrote está valendo em Goiás R$ 1.390. A relação de troca ficou de um boi gordo para a compra de 1,5 garrote. E já o bezerro, de até 12 meses, ele foi cotado 1.130 unidades na última sexta-feira em Goiás. E a relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,8 bezerro. Nós vamos agora para Mato Grosso do Sul, para a capital Campo Grande. Você acompanha agora a relação de troca em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi fechada a cotação do boi gordo a R$ 124,50 a arroba. Já o boi magro foi cotado a R$ 1.680. A relação de troca ficou de um boi gordo para a compra de 1,3 boi magro. Garrote valendo R$ 1.410, a relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,5 garrote. E o bezerro foi cotado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a 1.180 unidades. Bezerro de até 12 meses, a relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,8 bezerro. Continuando ainda na região centro-oeste, nós vamos para o estado de Mato Grosso. Seguimos para a cidade de Cuiabá, onde a cotação do boi gordo fechou na última sexta-feira a R$ 122,00 a arroba. O boi magro esteve cotado a R$ 1.610 e a relação de troca ficou de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. O garrote está sendo cotado a R$ 1.390. A relação de troca ficou de um boi gordo para a compra de 1,5 garrote. E já o bezerro de até 12 meses foi cotado em Cuiabá a 1.110 a unidade. A relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,8 bezerro. Como você pode acompanhar,
as relações de troca pelo país não passaram de 1,8 ou 1,9 no máximo. Não chegaram a 2 unidades na relação de troca. Você acompanha agora a cotação do bezerro nas principais praças de produção do país. E olha, por aqui informações importantes para você que é produtor e produtora da região do Pantanal. Isso porque o processo nutricional do rebanho bovino dessa região do Pantanal é totalmente diferente dos demais biomas. Isso porque o planejamento tem que ser, a logística tem que ser diferenciada, a entrega, por exemplo, das rações, dos sais minerais tem que ser feito antes do período da cheia. E é exatamente sobre esse assunto, sobre o manejo, sobre a produção, planejamento para você que tem animais aí na região do Pantanal, que é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre o assunto, ao meu lado está a médica veterinária Ana Cristina Andrade Bezerra. Seja muito bem-vinda, Ana Cristina. Ela que é responsável simplesmente pela alimentação dos animais de dezenas de fazendas localizadas na região do Pantanal. Um trabalho bastante árduo, não é mesmo, Ana Cristina? Bem-vinda. Bom dia. É um trabalho muito gostoso, muito bom. Trabalhar no Pantanal nos oferece a oportunidade de ver como é produzir e conservar o ambiente. Então é um lugar encantador, onde as pessoas trabalham muito, são muito companheiras, muito parceiras, e é uma satisfação trabalhar ali. É muito bom. Inclusive você participou agora, acho que foi na sexta-feira, né, de um evento chamado Encontro da Pecuária de Corte no Corixão, onde você foi responsável sobre proposta de suplementação para fêmeas de cria no Pantanal. Faz um resumo então para a gente, para o pessoal que está nos acompanhando, em linhas gerais, o que isso significa, qual a importância desse momento então? Este foi um primeiro evento que aconteceu lá no Corixão, é uma das portas de entrada do Pantanal da Ecolândia, e foi uma oportunidade muito interessante, porque foram reunidos vários pecuaristas ali que trabalham na região, e a proposta que a gente levou foi levar para eles tecnologia do que pode ser feito para fêmeas para aumentar o número de bezerros produzidos, o número de bezerros desmamados, porque o Pantanal hoje é o celeiro de oferta de bezerros para todo o estado e para o Brasil também, né? Sim, me diz outra coisa em relação a isso. Ainda falando de rebanho de uma forma geral, o planejamento do pecuarista faz toda a diferença e tem que ter um diferencial, então, para o período da cheia e também para o período da seca. Como é isso, Ana Cristina? Você que trabalha com isso, é expert nesse assunto. Lá a gente tem alguns detalhes. O Pantanal tem uma particularidade de transporte devido à época das cheias. Quando é um período que está com bastante água, que normalmente é entre dezembro e maio, o trânsito de caminhões ali dentro é bem difícil, vamos dizer que realmente ele não pode acontecer. Sim. E durante essa época a gente já tem que ter feito os estoques de produtos. Então na cheia a gente tem... Quanto tempo então de antecedência é o ideal? Você tem notado isso? Olha, normalmente a gente começa a fazer os contatos com os produtores no final de agosto, para setembro reforçar os levantamentos, conseguir ver certinho o estoque de rebanho dos produtores, quanto de animal que ele tem em cada categoria, fazer os cálculos e deixar já uma previsão para entrega, normalmente até no dia 15 de dezembro. Isso tanto para o Paiaguás como para a Ecolândia. Um limite dia 15 é porque nessa época normalmente as chuvas já estão mais intensas e vai começando a dificultar o trânsito de caminhões. Sim. Se a gente força um pouquinho mais tarde levar produto nessa época, a gente corre risco dos caminhões atolarem. Exato. Então ter mais transtorno. A gente também vai estragar a estrada, que é de uso de todos e não é essa a ideia de fazer uma boa entrega, né? Exato. A gente tem que estar com esses produtos lá à disposição, porque quando começar a chover, o produtor tem que simplesmente pegar o produto que está estocado nos depósitos e distribuir nas invernadas. Na seca, a gente tem uma tranquilidade maior,
Porque... Lembrando que o período da seca começa a partir de qual período, Ana Cristina? Então, o Pantanal é um pouco misterioso Complexo, nesse sentido. Né? Normalmente, em finalzinho de maio, do meio de maio para o final, a gente já começa a ter um acesso melhor nas propriedades. Tipo, agora já estamos começando. Teoricamente. Certo. O que aconteceu? Está chovendo um bocado, né? Exato. A gente já estava começando a fazer as entregas do período da seca, normalizando isso, e essas últimas chuvas que deram, deu uma parada de novo. Como é uma região com lençol freático bem raso, qualquer chuva que acontece já tem um pouco de retenção de água e normalmente os caminhões param de novo de transitar. Então a gente faz uma programação para cheia até maio, que é o normal, e quando começa a voltar o trânsito, começa a abastecer para a seca. Sendo que a gente tem que ter sempre essa reserva, porque se tiver um pouco de chuva a mais... Como né? está acontecendo Como está acontecendo agora, a gente tem que esperar. Né? Não é, a gente tem as chuvas de março encerrando o verão, mas quando tem chuva em abril e em maio, a gente acaba tendo que esperar um pouquinho. Então, o Pantanal é misterioso, a gente tem que contar com essa variação de chuva e de seca e estar preparado para as intempéries. Com certeza. E você falou, achei muito bacana também, tem que ter a visão do coletivo, né? Porque ali a estrada é do uso de todos. Então, se um faz mal pensado, estraga e acaba também prejudicando o serviço dos outros. Exatamente. E os pantaneiros, os produtores do Pantanal, eles têm essa visão do coletivo? Olha, uma das coisas que me impressionou muito quando eu comecei a trabalhar no Pantanal é exatamente a visão do coletivo. O pantaneiro, ele não trabalha sozinho nunca. Então, para ele chegar numa propriedade, ele vai passar pelas outras, ele para tomar um tereré, ele para tomar um café, para tomar um mate logo cedo, para conversar, para saber como que está a estrada, por onde que está passando, qual que está sendo o melhor acesso, encheu ali, encheu aqui. Bacana. Então, é um povo muito unido, muito unido. Não tem como trabalhar sozinho lá. Então, às vezes, você estraga na estrada e você não tem um relacionamento, um contato, como você vai sair de lá? É verdade. Né? Então, realmente é um povo que sabe a necessidade do contato com o outro, da ajuda do próximo. Então, não tem como trabalhar um só. E para a gente finalizar, isso aqui o assunto rende, tá? Uns 20 minutos no mínimo aí de conversa, ainda mais com a Ana Cristina, que eu tenho até umas perguntas para fazer, porque é uma mulher cuidando desse serviço árduo, né? Me diz uma coisa, e agora as considerações finais para este período que nós estamos passando, até um diferencial, está chovendo, o que fazer nesse momento para o produtor e a produtora da região do Pantanal agora? Então, a gente sempre propõe para o produtor uma programação de suplementação para o ano todo. Então, ele tem que se organizar, tem que fazer um esquema de suplementação que ele vai trabalhar tanto para as fêmeas quanto para os bezerros, para os animais que ele vai vender. Então, a gente faz uma programação de suplementação para o ano todo. Durante o período da seca, a gente consegue programar as entregas mensais e isso a equipe técnica pode fazer com tranquilidade, programar as entregas mensais desses produtos, determinar cada produto para cada categoria e quando tiver lá, chegando o período da cheia, já programar as entregas. Na nossa empresa, na Serviçal, a gente tem uma frota especializada para fazer essas entregas, então a gente começa trabalhando isso agosto, setembro e já programando tanto as entregas para fazer o estoque nas fazendas, quanto o caixa. Né? O fluxo de caixa do produtor. Então, a gente sabe que a cheia vai chegar todos os anos. Não adianta a gente chegar lá em dezembro e falar, poxa, tenho que levar produto. Se planejar atrasado. Tem que planejar bem antes, definir qual vai ser a estratégia para as fêmeas. Na época de chuva é a época de estação de monta. A gente tem que estar com esses animais preparados para reproduzir bem. Então, preparar a programação nutricional do ano todo e, quando for lá por setembro, já começar a fazer esses cálculos, programar o fluxo de caixa para não passar por surpresa, para não passar por aperto financeiro e, principalmente, para não deixar o rebanho sem suplemento durante o período das águas. Tá certo. Olha, eu estou aqui com a médica veterinária Ana Cristina Andrade Bezerra, que falou sobre essas dicas importantes sobre período de cheia, período da seca no Pantanal, que é um bioma completamente diferenciado dos demais biomas aqui do Brasil, não é mesmo? É um detalhe no mundo, né? Esse bioma do Pantanal, ele é único no mundo. Uma coisa que é interessante
essa questão de chuva e de seca, como que acontece, que a gente tem diferenças, mesmo sendo uma planície só, a gente tem parte do Pantanal que enche só com a chuva, porque é um lençol freático raso e aí chovendo ele retém, e tem parte do Pantanal que enche com o refluxo dos rios. Então, os rios que vêm do norte, o São Lourenço, o Cuiabá, vão descendo e a parte sul do Pantanal ela enche tanto com a chuva quanto com as águas dos rios que, como o leito é raso, ele derrama e joga essas águas nas baías, nas vazantes. Então, é uma coisa muito encantadora. A gente tem que trabalhar com a natureza, saber lidar com isso, respeitar o tempo dela, né? Então, o pantaneiro tá de parabéns. É um bioma extremamente conservado. A gente ouve os pesquisadores falarem aí que é o bioma mais conservado do planeta e que produz alimento para o mundo todo. Então, é um orgulho trabalhar nesse estado, é um orgulho trabalhar no Pantanal e a gente está à disposição para atender a todos. Tá certo. Olha, com essas entrevistas nós vamos encerrando esse bloco com informações então importantes, lembrando que planejamento faz toda a diferença no seu negócio. Por aqui nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta temos um bloco recheado de grandes oportunidades de negócio. Está precisando melhorar o seu plantel? Então não saia daí, em 2 minutinhos estamos de volta. 7h48 pelo horário de Brasília. Se você está sintonizando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. E agora um bloco recheado de grandes oportunidades de negócios. E essa vai para você que conhece a qualidade da raça Senepol. É que nessa quarta-feira, dia 24, acontece o leilão Reprodutores Senepol 3G. Esse leilão acontece direto à Fazenda Santa Inês, lá em Barretos. E quem desembarcou por lá para acompanhar todos os preparativos é Rosa Cabral. O programa Grandes Criatórios veio até a Fazenda Santa Inês, que fica aqui na região de Barretos, no estado de São Paulo. Criatório do Senepol 3G, para mostrar o resultado da Torama PO e do cruzamento industrial que é feito lá no Goiás. Me acompanhe. Prazer recebê-la mais uma vez, mostrar através do canal do Boi todo esse trabalho que a gente faz. E para isso nós vamos dar uma rodada na região e vamos lá em Sertãozinho, no Instituto Zootecnia, dar uma verificada nos touros que estão sendo avaliados lá. A nordeste do estado de São Paulo está o Centro Avançado de Pesquisa em Bovinos de Corte, morada dos reprodutores Senepol 3G por 112 dias. É um trabalho que começou lá no acasalamento das doadoras com os touros, o nascimento, a seleção desde o nascimento. E aí já passaram por um crivo de seleção na fazenda, na desmama, onde nós mandamos para cá, vamos dizer assim, já pré-selecionados esses animais. E aí dessa porcentagem que vem para cá, a gente ainda dá outra selecionada agora, que junto com as pesquisas, com as avaliações feitas, com todas as características que são avaliadas aqui, a gente pega somente os animais superiores e elite na classificação e esses sim vão ser disponibilizados para o mercado. Nas avaliações, os animais são submetidos ao CAR, o consumo alimentar residual. Passam por um período de adaptação da dieta ao coxo eletrônico, que faz a medida do consumo individual. Esse tempo leva aproximadamente 30 dias. Ao final da adaptação é feita uma pesagem em jejum e ao longo de 70 dias são feitas pesagens periódicas. Esses animais, eles têm uma grande capacidade de ganho de peso. Então nós temos observados ganhos de até 1,9 kg por dia e são animais extremamente dóceis. Então essa é uma característica bastante importante que nós observamos na raça Senepol, porque nós conseguimos então fazer o manejo com uma grande facilidade, inclusive esse manejo é feito a pé. Outras características, como de carcaça, por exemplo, entram na pesquisa. O zootecnista André Lasmar acompanha o rebanho nesses quesitos. O objetivo do teste é sempre identificar o melhor animal dentro do grupo. E a gente fazendo uso desses animais identificados que são realmente superiores, tanto para ganho de peso, perímetro escrotal, características de carcaça, como área de odilombo. São animais que estão indo de encontro com a necessidade da indústria da carne, do mercado, da pecuária? Sim, esses animais que a gente identifica são essenciais
para a pecuária moderna, é o que o produtor tem que buscar, são características que realmente têm um apelo econômico maior. E em busca de resultados econômicos, Ana Cláudia resolveu diversificar os ganhos na pecuária. É o que ela revela nesta visita ao Instituto. Antes, fazendo somente a recria e engorda, há um ano decidiu investir no cruzamento, o Senepol e a vaca Nelore, no estado de Minas Gerais, onde ela tem a propriedade. E começou usando genética Senepol 3G. O meu gerente, ele já tinha trabalhado numa fazenda com fêmeas e ele falou, vamos experimentar fazer o cruzamento da vaca Nelore com touro para você mesma produzir. Eu fui no leilão, acabei comprando 3 touros e lá na fazenda foi uma surpresa, uma alegria muito grande porque eles se adaptaram muito bem. Eu não tive nenhum trabalho nessa parte. Eles cobriram, para você ter noção, foi um touro para 30 novilhas. E lá na região, hoje você já consegue agregar 20% a mais em relação aos bezerros Nelore. Quer dizer, você já ganha 20% a mais produzindo o bezerro Senepol. E na região de Irapuã, em São Paulo, na Fazenda Bela Vista, a criadora que traz a marca do criatório na pele marcou a história com o Senepol. Na tabela dos resultados, Desirê Castilho tirou a prova dos 9 no cruzamento. É você ganhar dinheiro mais rápido, porque lá em casa a gente tem desmamado o bezerro 2 meses antes e os animais que têm ido para os leilões são muito bonitos, mais pesados e muito bem vistos, né? No meu caso é o Tricross com o Senepol, então eu estou muito feliz. Bom, em Sertãozinho, o Neto coloca os animais à prova da ciência. Em Goiás, quer provar para o mercado os rendimentos que o touro Senepol imprime no cruzamento. E está fazendo a lição de casa. Pegamos as vacas Nelores num sistema de manejo simplificado, que é você pegar a vaca, jogar num pasto de braquiária, num Brasil central nosso, que é o estado do Goiás, e fazer esse cruzamento. Nós utilizamos ainda uma porcentagem de inseminação, que são os touros nossos que foram selecionados para a central. Então, para um teste de progênio, nós coletamos esse sêmen, levamos lá, fazemos um teste de progênio dentro da nossa propriedade. E os touros de repasse que nós utilizamos dentro da nossa fazenda são os mesmos touros que nós disponibilizamos para o mercado. Nós estamos identificando animais aí, desmama, machos, em torno de 268 a 270 quilos de média. Isso é o que eu falei, num sistema simples, num manejo facilitado, de só pasto e leite de vaca que o bezerro come, sem alimentação, sem creep feeding, sem nada. E as fêmeas que nós estamos desmamando de 240 a 250 quilos. E agora nós estamos indo para a fase de terminação, que eles vão entrar no confinamento nesse período de seca, e aí nós vamos ter os abates para divulgar para todo mundo o que foi o abate técnico que nós fizemos, qual o resultado que nós obtivemos disso e comprovar mais uma vez que o Senepol, sim, está fazendo um trabalho fantástico a campo. E é esta seleção diferenciada que a família Garcia disponibiliza no dia 24 de maio pelas lentes do Canal do Boi. Ou mesmo quem quiser estar presente na fazenda, os touros estarão na propriedade para verificação, para a última visão, para o último toque final. E aí, a partir das 8 horas da noite, nós vamos estar lá com Central Leilões, Programa Leilões, todo mundo trabalhando e disponibilizando a melhor da genética 3G para o mercado. Sua manhã de segunda-feira para falar sobre um grande evento que acontece com transmissão aqui pelo Canal do Boi. Aliás, um dos principais eventos da raça Nelore. É Trio Bom Sucesso Nelore Zan. Aí você pergunta, por que Nelore Zan? Porque a Fazenda Bom Sucesso, que existe há mais de 55 anos, começou há 55 anos um trabalho de melhoramento genético com Arnaldo Zancaner. Por isso ganhou o nome de Nelore Zan. Quem vai explicar mais sobre a raça Nelore Zan e também sobre melhoramento genético, sobre o evento, estou aqui recebendo o Michel Carro. É um prazer ter você junto com a gente nessa manhã de segunda-feira aqui no Bom Dia Produtor. Muito bom dia para você. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Canal do Boi, na SDA, e falar do meu trio Bom Sucesso, que vai acontecer dia 27 e 28 de maio próximo. Vamos falar do melhoramento genético? Vamos falar. A seleção do Arnaldo Zancaner, meu sogro, começou em 1962. Foi um trabalho de pioneiro que enxergou, na época,
no ambiente de criação, de desempenho do Nelore, que precisava de competitividade, que precisava de produtividade. O Nelore era uma raça que precisava produzir carne, né, e precisava atender às condições climáticas, os ambientes diversos do Brasil, Cerrado, no norte, do centro, do oeste. E ele entendeu que precisava fazer uma seleção baseada em dados objetivos e começou a fazer levantamentos. Arnaldo Zancanella pesava a cada mês o gado dele e juntou com isso informações muito interessantes, importantíssimas, a respeito da fertilidade das matrizes que ele tinha, do desempenho de peso dos bezerros, das linhagens que mais contribuíam ao crescimento do Nelore e ao seu acabamento, porque ele tinha uma ideia muito certa que precisava matar o boi gordo o mais cedo possível, com o melhor peso possível e acabamento. Acabamento na época não se media muito, mas peso e idade, isso aí era um dado objetivo que ele tinha. Era 2 anos, na época se falava 16, 17 arrobas, que ele considerava suficiente. 55 anos atrás, esse é o início do Arnaldo Zancanella. Houve um trabalho feito muito interessante com Arthur da Mariante, Silva Mariante, pesquisador da Embrapa, aqui de Campo Grande, com os dados do Arnaldo Zancanella, para fazer o doutorado dele. Aí juntou a Embrapa com o Arnaldo, aí imagine. Começou a pesquisa com o criador. Foi o primeiro passo da associação pesquisador-criador, que hoje nós temos uma grande associação brasileira, que é a NCP, e que unia essas duas categorias de pessoas. E daí surgiu o livro? Aí surgiu um livro. Podemos mostrar ali. É um livro que chama Nelore, que hoje está disponível na internet. Basta digitar aí, depois nós podemos mandar a legenda, talvez. Sim. Nem sei o endereço certo agora na internet. Depois a gente passa. Mas dá para baixar online esse livro, que é muito interessante. Ele também é feito em 2 partes, a visão do criador e a visão do pesquisador. Nós estamos hoje, 55 anos atrás, depois dessa história, muita coisa aconteceu. Associações, organizações desenvolveram programas de melhoramento genético e é nesse ambiente que nós trabalhamos aqui hoje na Bom Sucesso, os herdeiros do Arnaldo Zancanella e eu com a Patrícia, promovendo melhoramento, seja colocando nos pastos, nas nossas safras, a cada ano, um produto melhor que o ano anterior. E esse Nelore de qualidade vai ser ofertado nessa 4ª edição da Trio Bom Sucesso, que é um evento, né? Por isso que chama-se Trio. Por que chama-se Trio? Explica pra gente. Chama Trio porque tem que ter um nome e nós temos um momento no ano, que é final de maio, sempre o último fim de semana do mês de maio, que com a ajuda do Canal do Boi eu consigo manter, é o dia 27 e 28 de maio esse ano. O trio é a soma de 3 leilões. 3 leilões. Vamos dizer assim, 3 em 2. No sábado nós temos um leilão de touros, o melhor da nossa safra 2014 este ano. E no domingo é um leilão de matriz para fazer base de plantel. E o terceiro grupo, que seria o terceiro leilão, é genética de doadoras. Geralmente, tradicionalmente, nós colocamos embriões, aspirações de doadoras à disposição dos nossos parceiros e clientes. Esse ano nós vamos vender um lote importante de doadoras do plantel, representando a genética que nós trabalhamos. Nós temos pouco tempo, é uma pena. Eu queria ter mais tempo para falar com o senhor. Então vamos falar dos destaques desse evento. E um dos destaques desse evento, você estava me falando que seria o boi imã. É isso? O touro imã. É o touro imã. Não, mas tudo bem. Aí a gente fala de boi também. O touro imã é um destaque esse ano. O ano passado vendemos o Iraque. O ano anterior vendemos o Icatã, o Handicap antes disso, e assim por diante. Nós temos todo ano essa tradição de colocar à disposição de um parceiro que vai ficar sócio da Bom Sucesso por 50% do touro. Esse ano, então, o Imã, que é um touro muito bem avaliado, que está na alta genética, com contrato de coleta e de distribuição de sêmen, indo muito bem em vendas e, obviamente, para acreditar e oferecer e ter essa disponibilidade através da alta genética de muito boa avaliação.
É um touro que é top 01 no Gene Plus, na Embrapa, top 01 no PMGZ da BCZ e top 1% na NCP, com régua de DEP muito equilibrada. Para a gente encerrar nossa conversa, tem mais algum outro destaque que você queira estar passando para o telespectador do Bom Dia Produtor? E eu gostaria de dizer que no domingo nós temos um destaque das doadoras, que chama Serra, do Guiraí. A Serra é uma vaca muito importante, que deixou uma progênie muito boa e vai deixar isso nas mãos do nosso cliente. E a Imbelê, que vai vender essa, a única aspiração do leilão, a Imbelê, que é a mãe do Maranhão, que hoje é um touro de Central também, na Lagoa da Serra, CRV Lagoa. Nós temos um destaque, eu acho, em todos os momentos do leilão, trazendo genética, oferecendo produtos que vão somar nos plantéis dos nossos parceiros no Brasil todo. E fazemos uma venda bastante ambiciosa esse ano, inclusive com uma vontade de trazer competitividade e resultado para o nosso cliente. Inclusive, vamos fazer um frete free Brasil hoje para todos os produtos vendidos. Perfeito. Michel, muito obrigado pela participação. Eu quero convidar você aqui no Bom Dia Produtor para que você venha aqui mais vezes, se você puder ir mais vezes. Quero que você venha aqui no Bom Dia Produtor falar mais sobre a história do Bom Sucesso, falar mais do evento que acontece nos próximos dias 27 e 28. Já está feito o convite. Muito obrigado. Tá muito certo? obrigado. Esperamos você mais vezes aqui junto com a gente. Muito obrigado, com certeza. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho para falar sobre produção leiteira. Fique por aqui. 8h06 pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo ao Bom Dia Produtor nesta manhã de segunda-feira, começando muito bem a sua semana. E eu faço uma pergunta já começando esse bloco. Você tem dúvidas em relação à sua gestão, a gestão da sua empresa rural? Se tem, principalmente em relação às leis trabalhistas, o lugar é aqui. E olha, uma coisa é fato, o dia a dia, né, da gestão rural passa por muitos assuntos trabalhistas e olha, o empresário rural precisa ficar atento. E hoje, a modalidade que a gente vai abordar em relação à contratação do trabalhador safrista. E para falar sobre o assunto, ao meu lado está o gestor, então, o advogado Pedro Puccini, que é consultor jurídico da GER, Gestão Estratégica Rural. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, né? Então, nós vamos falar sobre a contratação, então, do trabalhador nesse período, então, de safrinha. O empresário rural, ele pode contratar um empregado pelo tempo, então, da safra, safrinha. Como que funciona isso, Pedro? Bom, vamos lá, bom dia. O empregador rural, o empresário rural, né, seja ele pessoa física ou jurídica, produtor ou não, importante que exerça atividade agrária, ele pode contratar empregados por tempo, por prazo determinado, certo? É o que a gente chama de safrista. E o safrista, por sua vez, é esse empregado, né, que o tempo de trabalho dele está determinado por atividades sazonais, seja na pecuária, né, por exemplo, numa época de vacinação, como na agricultura, que se vê muito mais fácil as temporadas de trabalho, como as safras, plantio, colheita e tudo mais. E o importante também é falar que grupos econômicos, como está muito no momento agora de organizar a empresa rural em holdings e tudo mais, respondem solidariamente pelo empregado por prazo determinado, viu? Uhum. E até estava vendo um dado do IBGE dizendo da quantidade de empregos gerados na época da safra, da safrinha, principalmente soja e milho. E também eu fiquei até curiosa assim, para saber mais sobre fruticultura, também um número de empregos criados temporariamente por conta, né, da fruticultura, eu achei bastante interessante. Agora a gente tem perguntas também que chegam através do WhatsApp, que é o safrista, ele tem vários trabalhos de safra. Como que fica isso? Tem a pergunta aqui para você de casa acompanhar, enviada através do WhatsApp, o número está aqui, 992647810. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, não se aveste, mande para a gente nesse momento, porque o Pedro está aqui para responder. Como funciona então, Pedro? Bom, neste caso, afeta diretamente a gestão, né? Inclusive o tema de hoje foi escolhido justamente por conta dessa recorrência aí das dúvidas sobre o tema. O empregador rural que tem
que quer contratar o empregado por prazo determinado em vários trabalhos, ele deve fazer um contrato para cada trabalho desse. Porque senão há um perigo, pela consolidação das leis de trabalho, a CLT, de ser considerado um contrato por prazo indeterminado. E ele deve aguardar um prazo aí de 6 meses para fazer uma nova contratação desse funcionário. Então, fez aquele contrato por prazo determinado, aguarda o período para fazer uma nova contratação, senão ele vai ser convertido em contrato por prazo indeterminado. Tá chegando mais perguntas aqui para a gente, pode colocar a produção. A pergunta agora é a seguinte: quais as leis que o produtor deve procurar para saber desse assunto? Que isso é muito importante, né, Pedro? Com relação às leis, na verdade, são 3 legislações que dá para a gente citar aqui. A primeira delas é a 5889 de 1973, que é considerada a Lei do Trabalho Rural. E também tem um decreto que regulamenta essa lei, que é o decreto número 73626. E eu gostaria até de pedir uma tela aqui que a gente separou, porque essas leis, elas têm um pequeno detalhe. Aí e esse detalhe é que faz a diferença. Com certeza, veja só, tanto na lei quanto no decreto, o safrista tem um ponto de diferença aí, que é, quando acaba o contrato dele, expirado o contrato, a empresa tem que pagar ao safrista, a título de indenização, uma importância correspondente a 1/12 do salário mensal por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. E o decreto também tem o mesmo texto. Então, esse diferencial é o seguinte, é que o safrista tem direito a uma indenização referente ao período correspondente. Isso está lei. Na lei e no decreto, né? Referente ao período correspondente que ele permaneceu trabalhando aí. E esse segundo, você acha importante também salientar alguma coisa? O decreto é igual ao texto da lei, só para reforçar que é um direito do safrista receber essa indenização, para que o produtor não passe despercebido aí, para não sofrer nenhuma demanda trabalhista nesse sentido. A gente viu agora o ponto de vista, então, do empregador. Vamos ver, então, agora do trabalhador rural. Agora é uma pergunta que também chega através da contratação do trabalhador safrista. Pode pôr na tela para a gente acompanhar. E é o seguinte: quais, então, os direitos trabalhistas do safrista, Pedro? Certo, vamos lá. Também tem uma tela aqui que a gente trouxe 9 itens aí que são direitos dos trabalhadores safristas. A jornada normal, a jornada de trabalho, 8 horas diárias, sendo 44 semanais, no máximo 2 horas extras. É isso que é muito perguntado também. Salário mínimo, o piso estabelecido para aquela categoria, né? Ou se não, o mínimo vigente. 13º, férias com 1/3, FGTS, horas extras com acréscimo de 50% sobre a hora normal, licença, paternidade, maternidade. Mantido, né, também. Exatamente. Adicionais, né, periculosidade, salubridade e tal. O adicional noturno, né, entre as 21 às 5, quando for atividade de lavoura, entre as 20 horas e as 4 nas atividades de pecuária. Então, são esses 9 direitos trabalhistas aí do safrista. Olha, eu vou aproveitar já que a gente está falando sobre isso, sobre periculosidade, porque tem algumas atividades que têm perigo sim, pode colocar em vista, pode em risco a vida do trabalhador rural. Eu vou fazer uma pergunta que também veio através do WhatsApp, você vai ver na tela aí do seu televisor, que em relação a acidente de trabalho, se acontecer, porque sempre está sujeito a acontecer, que direito vai ter esse safrista? Bom, vamos lá, e aí que a gente chama atenção para os nossos quadros já passados sobre a gestão, né, jurídica, seja trabalhista, seja ambiental, em qualquer área, mas principalmente nesse caso a gestão jurídica trabalhista, porque a gente já falou aqui em um quadro sobre a normatização dos ambientes de trabalho, o que um ambiente de trabalho tem que ter para oferecer para o trabalhador para evitar esses riscos, os EPIs, né, equipamentos de proteção individual, qualificação, e isso tudo para garantir que não seja, né, que o empresário rural esteja dentro da lei. Caso ocorra um acidente de trabalho mesmo assim, o risco é que o empregado, o safrista, ele vai ter direito, além da indenização, né, pelo acidente de trabalho, a estabilidade provisória. Então, enquanto ele estiver acidentado, ele vai ter direito a essa estabilidade provisória. Então, por isso que é importante que o produtor se mantenha na linha com relação
aos ambientes de trabalho, aos equipamentos de proteção individual e tudo aquilo que a gente já falou aí no Gestor e Você. Exatamente. Então, falando então, esse é o quadro O Gestor e Você, com informações importantes para o seu planejamento. A gente está falando há pouco com a Ana Cristina, médica veterinária. Ela disse da importância do planejamento para o produtor e a produtora que tem gado no Pantanal, e não é diferente nas demais empresas rurais, já utilizando esse termo, viu, Pedro? Empresa rural, porque hoje é preciso ter uma consciência de planejamento, de organização. E o Pedro Puccini está aqui toda segunda-feira, ele e os demais gestores, para que você não se atente, não esqueça nenhum detalhe, que detalhe faz a diferença, né, Pedro? Exatamente, a gente costuma dizer exatamente isso, que fazenda não é mais apenas uma fazenda, né? Já é uma empresa rural. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso. E o contato, nosso WhatsApp é o 67992647810, mas também, se quiser enviar diretamente para você, pode. Através de qual contato, Pedro? A gente está respondendo através de um e-mail, que é o contato@gerconsultoria.com, que é o e-mail do Grupo GER, que está respondendo aqui ao quadro nas questões administrativas, jurídicas e produtivas. Então, na próxima segunda-feira, a gente retorna com mais informações. Esse é o quadro Gestor e Você, mas não para por aqui não, tem mais informações. Agora com a Antônia. É isso mesmo, Elaine. Agora informações para você do mercado leiteiro em todo o país. Nós temos para você agora informações do cenário desse mercado no Rio Grande do Sul, com informações da Emater Gaúcha. Nesse período do ano, a maioria das propriedades apresenta uma redução de produção devido à queda de produção das pastagens perenes de verão, em função da redução das temperaturas, reduzindo a oferta do pastejo. No Rio Grande do Sul está tendo um vazio outonal na produção leiteira, onde há escassez de forragem, pois as pastagens de verão, com o tifon e gigs, encerram seu ciclo e a maioria das pastagens de inverno ainda não atingiram um estágio para pastoreio. Por outro lado, a maioria das propriedades leiteiras já realizou o plantio de pastagens anuais de inverno, de trigo, aveia e azevém, as quais apresentam boa germinação com o desenvolvimento inicial que está lento, mas um pouco demorado. As pastagens de inverno, implantadas mais cedo, já começaram a permitir o pastoreio das vacas. Então, você tem agora mais informações do mercado produtor de leite com a Elaine Valdez. É isso mesmo, olha, aproveitando que o assunto é a produção leiteira do estado do Rio Grande do Sul, de acordo com dados atualizados na semana passada pela Emater Gaúcha, os valores obtidos entre a segunda e a terceira semana, eles continuam estáveis lá no estado gaúcho. O diferencial agora é que o custo de produção diminuiu devido à baixa dos preços das matérias-primas das rações. E você, claro, atualizado com esses valores na tela do seu televisor, acompanha os números do preço pago ao produtor do estado do Rio Grande do Sul, a média geral. E veja que a semana compreende, semana passada, entre os dias 15 a 19, R$ 1,18 a média do litro do leite. Veja que não teve diferença em relação à semana anterior, a segunda semana, de 8 a 12 de maio, R$ 1,18. Em relação ao mês de abril, R$ 2 centavos a mais, R$ 1,16. Lembrando aqui a média de maio de 2016, então R$ 1,09 por enquanto, e a média também aqui em relação a maio, média geral, na verdade, a média geral, R$ 1,00, que a gente observa aqui os valores, R$ 1,03. Essa média do mês de maio, você acompanha então 99 centavos. A valorização a gente acompanha aqui no próximo fundamento, aqui na tela do seu televisor, em relação a essa valorização em relação às semanas anteriores. Vou perguntar para a minha produção se a gente vai ter esse valor. Não tem, mas observe aqui esse valor e vou falando para você o diferencial. A valorização, então, em relação à segunda semana do mês de maio, estabilidade, não ganhou e nem perdeu. Abril de 2017, alta de 1,72%. Maio de 2016, olha, uma valorização, então, que chega em relação a 99 centavos, uma valorização de 8,26%. E a média geral, a gente acompanha uma alta muito mais superior, 19,19% de valorização, mas ressaltando, então, que entre a segunda e a terceira semana do mês de maio, para a produção leiteira do estado do Rio Grande do Sul, não ganhou e nem perdeu valor. Falando em leite, acompanha agora a cotação do litro do leite, dessa vez nas principais praças produtoras do país.
E aqui no Bom Dia Produtor você participa através do aplicativo WhatsApp, que é uma ferramenta onde você pergunta, você questiona, você pede para rever uma matéria, você também pode mandar fotos, vídeos. Aliás, estamos à sua inteira disposição. Nosso contato é o 67992647810. E teve um telespectador que mandou para a gente uma pergunta. Quem participou com a gente com a pergunta foi o Bruno Rodrigues, de Umirim, no Ceará. E ele mandou a seguinte pergunta, vamos ver aqui. Temos a pergunta do Bruno? Temos sim. A pergunta é a seguinte: qual a diferença entre APP e RPPN? Porque o CRA não pode ser emitida com base na vegetação nativa localizada na área de RPPN, instituída sobre posição em reserva legal do imóvel. Então, para responder essa pergunta, nós fomos procurar alguém que pode responder com uma certa notoriedade. E nós fomos procurar a bióloga, que é assessora técnica da Semagro e também especialista em manejo de áreas úmidas, a Silvia Torrecilha. Ela responde para a gente a pergunta do Bruno. Vamos acompanhar. Bom dia, Bruno. Eu vou esclarecer a sua dúvida sobre a diferença entre APP, ou Área de Preservação Permanente, e RPPN, ou Reserva Particular do Patrimônio Natural. As áreas de preservação permanente estão previstas no novo Código Florestal e são áreas protegidas pela lei, que são áreas sensíveis, frágeis, que se encontram nas propriedades rurais, como beira de rio, encosta de morro, nascentes. E as RPPNs são reservas ou unidades de conservação criadas voluntariamente pelo proprietário rural. Esclarecendo, quando o governo declara uma área como reserva particular do patrimônio natural, você pode integrar ou conter dentro da sua RPPN a sua área de preservação permanente, a sua reserva legal e os demais remanescentes que você tenha na sua propriedade. Então, quando você vai fazer seu CAR, independente que ele seja um CAR nacional ou um CAR viabilizado pelo seu estado, você tem que declarar a sua área de preservação permanente, a sua reserva legal e os seus demais remanescentes. Não importa se eles estejam dentro de uma RPPN. Muito obrigado a Silvia Torrecilha, que participou respondendo a pergunta do Bruno, de Umirim, no Ceará. Se você tem dúvidas, se você quer participar do Bom Dia Produtor, é muito fácil. O nosso contato é 67992647810. Nós queremos você aqui no Bom Dia Produtor. Elaine? E olha só, amanhã, muita atenção se você é aqui do estado de Mato Grosso do Sul, aqui na região de Campo Grande, que amanhã começa aqui o Confinar 2017. Isso mesmo, Confinar 2017, um simpósio de gado de corte que tem como temas mercado, integração, produção e sustentabilidade. E para falar sobre o assunto, ao meu lado está aqui o Guilherme Beretta, da Gemipars, porque também vocês estarão presentes na Confinar 2017. E o que vocês vão levar para lá? Me diz, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Elaine, bom dia, Antônio, bom dia a todos que nos assistem, bom dia, produtor. Olha, Elaine, como sempre, a Gemipars está marcando presença nos principais eventos que acontecem no Brasil. E dessa vez chegou o momento do Confinar, um evento voltado para a pecuária de corte, realizado uma vez por ano aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um grande evento, aliás. Exatamente, um grande evento, informações que o produtor precisa, principalmente você que trabalha com confinamento, estratégia de confinamento, enfim, todos os temas que envolvem esse assunto. E realmente a Germipasto sempre marcando presença, como eu já disse, levando boas oportunidades, Elaine, inclusive oportunidades comerciais, oportunidades também de você estar adquirindo as suas sementes lá no Confinar. Nós vamos estar com toda a equipe comercial, a equipe nota 10, os supervisores, para estar atendendo você da melhor forma possível e estar oferecendo os melhores produtos do mercado. E aí sim, Elaine, duas novas vantagens, novidades, na verdade, que são a Semente Select. Nós vamos estar apresentando... E a Ipiporã? E a Ipiporã também inserida nesse contexto. A Semente Select, que nada mais é que a semente incrustada, um produto que nós batizamos agora recentemente, lançado,
que alia a boa germinação da semente anterior com uma estética melhor. Então, nós temos aí um produto que ficou... Boa e bonita. Exatamente, boa e bonita, próximo da perfeição. E, além disso, a VDTech Multi, que é uma versão 2, vamos dizer assim, da VDTech Plus, que veio justamente também para auxiliar o homem do campo. E a compra programada também vai ser aí um dos motivos, um dos assuntos que vocês vão estar levando lá para o produtor? Exatamente. É possível sim. A compra programada continua e lá no Confinar, olha só você, meu amigo, você que já está ensaiando e adquirir as suas sementes, né, precisa aí de um bom material, uma semente comprometida com os seus resultados. Lá no Confinar nós vamos ter uma condição especial para quem estiver lá. Então faço convite mais uma vez, Elaine, você produtor rural aqui de Campo Grande ou em torno de Campo Grande, ou por que não do Brasil, que estiver participando do Confinar, procure-nos lá na Germipasto, que vai estar inserida lá logo no corredor principal de entrada, ali nós vamos estar com toda a equipe. E além do parcelamento, além das vantagens da compra programada, nós vamos ter também uma grande condição comercial de preço. Condição especial de preço ao produtor e a produtora que estiver visitando a Confinar? Sem dúvida nenhuma. E além disso, Elaine, o parcelamento das sementes. Então, aquele produtor que já se programou, quer baixar o seu custo de produção. E hoje, quando a gente fala em baixar custo com qualidade, é uma palavra que soa muito bem, principalmente na pecuária de corte, pecuária de leite. E quando você pensa em insumo de boa qualidade, nós estamos falando sobre as sementes da Germipasto, os produtos de ponta, onde realmente nós temos aí um comprometimento muito grande com você, produtor rural. Então, amanhã, né, no dia 23 de maio, do dia 23 e 24 de maio, no Palácio Popular da Cultura, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a partir das 8 horas, e dá-se início ao Confinar e, como sempre, a Germipasto mais uma vez presente. Então você vai trazer essas novidades, vamos repercutir, ver se consegue trazer alguma coisa do Confinar 2017. Bons negócios para a Germipasto, que eu tenho certeza que você aí que estiver passeando pela Confinar 2017, dá uma passadinha lá para poder conhecer os produtos diferenciados, a VDTech Plus, compra programada. Muito obrigada, Beretta, pelas informações. Uma ótima semana para vocês, bons negócios também na Confinar 2017. E por aqui é hora de intervalo comercial. Mas não saia daí, daqui a pouquinho tem suinocultura, sustentabilidade, tudo o que você precisa saber daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de segunda-feira. Você vê imagens da central de televisão do SBA, é o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Com certeza temos muita informação para você na sua manhã de segunda-feira. Para você, uma excelente semana. É sempre muito bom ter a sua audiência, ter a sua companhia aqui junto com a gente. Ninguém fala mais de agronegócio do que a gente. E agora o assunto é sobre fertirrigação nas lavouras de milho. O fato tem acontecido com dejetos de suínos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de São Gabriel do Oeste. Sobre esse assunto, eu converso com o João Pedro Cuti Dias na entrevista do Bom Dia, Produtor. E a fertirrigação tem ajudado muitos produtores de milho, mais precisamente aqui de Mato Grosso do Sul, porque eles têm utilizado dejetos de suínos tratados para a fertilização das lavouras de milho. Isso tem aumentado a produtividade e também tem reduzido custos. Bom dia, João. Bom dia. Esse é um campo fantástico. Você vai em São Gabriel, São Gabriel porque é uma região que eu passo frequentemente. Mas você vê, hoje tem um frigorífico que abate 3 mil suínos dia, já se fala um projeto para abater 5 mil suínos dia. Projeto ainda por enquanto. Mas o importante é o seguinte, o grau de tecnificação dos produtores, dos suinocultores, o cuidado que eles têm com o meio ambiente, ou seja, todos esses dejetos da suinocultura passam por um biodigestor, onde que há uma fermentação sem oxigênio, ou seja, evita, e aquele metano produzido, ele pode ser usado como fonte energética para aquecimento, para gerar energia elétrica e usando o metano como energético. E aumenta a rentabilidade, João? Aumenta porque na maior parte dos produtores são integrados, eles recebem um certo valor da integradora. Tanto o milho como a pecuária que eles têm, é um recurso extra que eles obtêm através do aproveitamento do resíduo.
esse resíduo passa pelo biodigestor, há uma fermentação, passa por uma lagoa de decantação e passa para uma segunda lagoa, da onde ele é aplicado na lavoura. Ou seja, não há cheiro, não tem mosca, não tem sujeira, não tem nada. E o fato de você colocar um resíduo orgânico no solo, você consegue um aumento de produtividade. Não sei se o pessoal está com as imagens no jeito, mas as imagens mostram claramente o vigor do milho com fertirrigação. Não é bem essa imagem, não. Mas vamos lá. E outra coisa, ao lado dessa lavoura de milho tinha uma criação de bovinos. Esse produtor ele mantém em média 12 animais por hectare ano, ou seja, em 50 hectares ele engorda 600 garrotes. Ou seja, ele tem um custo baixo da arroba, ele é um resultado muito rápido, ele consegue um ganho de peso muito bom, um ganho de peso diário, e basicamente ele usa apenas capim, em algum momento ele dá algum suplemento de coxo. Ou seja, você tem condições de fazer da suinocultura também uma alternativa muito boa usando os produtos da fertirrigação como nutriente. Está aí o milho. O João trouxe umas imagens, vamos ver as imagens? Esse é o milho, a cor do milho, o vigor do milho, 2 espigas, ou seja, na média o milho de sequeiro aqui no estado vai dar uns 100, 110 sacos por hectare. Com certeza esse milho tem um potencial para mais de 160 sacos por hectare. Então você vê o vigor, a sanidade da planta, tudo isso com o quê? Basicamente com fertirrigação. Ô João, a fertirrigação feita com dejetos de suínos pode substituir os adubos químicos? Olha, ela é muito rica em nitrogênio e potássio. Você tem alguns micronutrientes. Se você colocar um fosfato, especialmente um fosfato natural, que numa área com grande vida no solo, ele dá uma resposta muito boa e a um preço bem razoável, você consegue equilibrar. Eu participei de um evento em São Paulo, que nós até passou aqui no nosso canal, e onde que um pecuarista grande de São Paulo, ele engorda 58 mil bois por ano ao longo do ano no confinamento. Ele guarda todo o esterco, ele faz uma compostagem, ele enriquece com fosfato natural e ele aduba, de acordo com ele, 80% do adubo usado em 6 mil hectares de cana é oriundo desse adubo orgânico mineral. 80% adubo químico natural. Não, e 20%? Organo-mineral, né? Organo-mineral. E 20% químico. Ou seja, ele tem condições, você consegue fazer um resultado excepcional em qualidade e principalmente em vida no solo. A hora que você começa a colocar isso, você vê uma mudança no perfil de vida no solo. Você vê uma planta muito mais vigorosa, muito mais sadia e um solo com maior teor de matéria orgânica e, consequentemente, com maior retenção de umidade, com maior retenção de nutrientes. Para utilizar esse sistema de fertirrigação através de dejetos de animais, existe também um investimento inicial, João? Tem que fazer um investimento inicial? Será que fica muito caro para o produtor rural? Não fica. A taxa de retorno é muito alta. Em 2, 3 anos você retorna todo o investimento que você fez. Você engordar 600 animais em 50 hectares, você pode ter certeza que esse retorno vem bem a curto prazo. Então é uma solução viável? Viável e necessária, porque você o faz de um problema, que são os resíduos, são os dejetos, faz uma compostagem, faz uma pasteurização praticamente, não há nenhum risco de nenhum patógeno, alguma coisa para a saúde animal ou humana, você transforma num excelente adubo orgânico. Se você enriquecer com fosfato natural, aumentar o teor de fósforo, aumentar o cálcio, você fica um adubo que praticamente atende quase todas as exigências da planta. Lógico, vai fazer análise de solo, ver que se falta mais alguma coisa, ele acrescenta, mas para produzir altas produtividades. Essa lavoura de milho, ela vai ser colhida agora, em julho, agosto, e depois, posteriormente, será plantada soja. Você pode ter certeza que vai ter uma soja de excepcional qualidade também, a exemplo do milho. Esse produtor que nós mostramos aí, a plantação, ele está quanto tempo utilizando esse sistema, João, você sabe? Ali na região, quase todos os suinocultores têm, a maior parte deles tem o biodigestor e tem as lagoas de decantação e tem a lagoa final, que os resíduos são aplicados ou na empastagem ou em lavoura. É uma questão até obrigatória pela questão ambiental, pelo próprio processo de licenciamento, exige que seja feito isso. E eles fazem, cumprindo a legislação, cumprindo as questões do meio ambiente e com lucro. E o mais importante é que tem rentabilidade, tem economia, tem sustentabilidade, né, João?
É o Triângulo. É uma produção hoje rica na região de São Gabriel, é um dos maiores produtores de soja e de milho do Brasil, hoje do Brasil. É uma região que a suinocultura, ela viabiliza as pequenas e médias propriedades rurais, você dá uma alternativa de renda para esse produtor. A suinocultura hoje no Mato Grosso do Sul, que tem milho e tem farelo de soja a um custo bastante razoável, tem espaço para aplicar esses produtos. Você pega hoje Santa Catarina, por exemplo, é uma região que está muito concentrada a produção de suínos. Algumas regiões já tem problema de você reciclar. Aqui não, aqui no estado tem a vontade, tem espaço, tem calor, tem sol, tem vida. Então isso aí age como um fortificante para o solo. E é muito fácil de fazer, né? Muito fácil, uma pessoa só, com um trator, ele muda os carretéis, leva, que na maior parte é canhão que eles usam. Canhão é um custo barato dele também, e com o trator, com um operador, ele desloca, leva para regiões, muda, faz a alteração. Isso aí não é, em termos de mão de obra, em termos de custo, não é uma coisa muito cara, mas e com alto resultado na produtividade. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Vamos trazer aqui mais histórias de sucesso, mais histórias de inovação, sustentabilidade, de economia, rentabilidade, porque é isso que o produtor rural quer saber, né, João? Na agropecuária brasileira, você tem casos de sucesso. Para enfrentar um Brasil que você não consegue nem prever o passado, quanto mais prever o futuro, a agropecuária é nada de braçada. Consegue sobreviver, consegue crescer, e o mundo inteiro espera que o Brasil continue crescendo, apesar dos problemas da classe política nossa. E vai continuar crescendo. Se Deus quiser. Nós vamos agora para as cotações do suíno nas principais praças de produção do país. E a gente continua com informações importantes aí para começar bem a sua semana. E já para saber o que o mercado financeiro já está começando na segunda-feira, nós vamos à B3 Brasil Bolsa Balcão falar com Walter Pulga Júnior, que nos traz o primeiro destaque para começar bem a semana, o que já vem por aí. Pulga, bom dia. Bom dia, Elaine, bom dia, Antônio, bom dia a todos que acompanham a programação do Canal do Boi. Bom, apesar do presidente Michel Temer, repetir desde quinta-feira esse mantra, eu fico, o fato é que o cenário doméstico, o cenário brasileiro é de completa incerteza e analistas econômicos avaliam que não há chance de que a reforma na Previdência possa andar por enquanto, e mais do que isso, que a volatilidade dos mercados vá parar. Ao contrário. Nem a Previdência será aprovada, tampouco será definido rapidamente aquela questão do fundo rural sobre a alíquota e também não há como esperar uma volatilidade muito baixa, principalmente porque a OAB no final de semana disse sim ao impeachment numa reunião por 25 votos a 1, decidiu encaminhar à Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do presidente Michel Temer. Isso traz muita insegurança. O Commerce Bank, por exemplo, lá fora já aconselha muito cuidado para investidores com papéis no Brasil, de modo que nós vamos começar uma segunda-feira ainda com expectativa de grande volatilidade para o dólar, grande volatilidade para os papéis de empresas brasileiras, principalmente para aquelas empresas que foram envolvidas na Operação Lava Jato, sejam empresas construtoras ou frigoríficos, empresas que atuam em vários setores da nossa economia. Mas, enquanto nós aguardamos a abertura do mercado para sentir, vamos dizer assim, o tamanho dessa oscilação, o quanto hoje nós teremos de oscilação no mercado, o fato é que o mercado continua lá fora operando num ritmo sob a influência de Donald Trump. Bom, as bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta na medida em que preocupações com essa recente turbulência política nos Estados Unidos teriam diminuído. Por lá, o presidente Donald Trump teria obtido aí alguma vantagem, pelo menos no curto prazo. Vamos ver o fechamento lá nas bolsas da Ásia, influenciada pelo que ocorre nos Estados Unidos. Veja, é todo um mercado asiático influenciado pelo que ocorre nos Estados Unidos. Qualquer alívio na pressão na política americana traz uma recuperação para papéis de países
países que têm forte relação com os Estados Unidos. É o caso de Tóquio, né? A Bolsa de Tóquio teve o índice Nikkei com alta de 0,45%, Hong Kong tem o índice Hang Seng com alta de 0,86%. No entanto, a China tem tido muita oscilação, né? A autoridade chinesa pressiona para, vamos dizer, impor regras, né, mais rígidas no mercado acionário. Isso provoca grande oscilação lá. Xangai caiu 0,48%, o Shenzhen caiu 1,38%. O índice KOSPI da Bolsa de Seul acompanha o que ocorre em Hong Kong e Tóquio, portanto, veio em alta. Agora, o petróleo ampliava ganhos agora nesta manhã, né? Petróleo tipo Brent para julho subia quase 0,90 por 6 na ICE, já passava de novo de $54 o barril. Veja, recuperação de preço para o petróleo. Petróleo WTI também para julho subia, agora há pouco, mais de 0,80% na NYMEX de Nova York, já se aproximando de $51 o barril. Nós vimos recentemente petróleo entre 48 e 49. Essa alta do petróleo deve trazer, lógico, movimento de alta para algumas das principais bolsas dos Estados Unidos, lógico, e também da Europa. Por isso, as bolsas europeias, os futuros em Nova York, já mostram, nesta manhã, mercado misto. Veja o que ocorre na Europa neste momento. A abertura dos negócios lá trazem queda na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX recua, mas de outro lado Londres sobe mais de 0,5%. Paris perto da estabilidade, com leve tendência de alta, no entanto Madrid e Milão vêm em movimento de baixa. Em Nova York, agora há pouco, os primeiros negócios no chamado mercado futuro, com alguns dos índices mais importantes que são negociados no chamado pré-mercado, né? Dow Jones Futuro recuava, mas recuava 0,04%, Standard & Poor's recuava um pouco mais, queda de 0,07%, Nasdaq Futuro ainda se mantinha estável. Agora, enquanto lá fora o mercado procura um caminho influenciado sobre influência, né, vamos dizer assim, do petróleo, da política norte-americana, de alguns fatos geopolíticos envolvendo Coreia do Sul, Coreia do Norte, o fato é que aqui há uma grande turbulência. E a Bolsa teve uma leve recuperação na última sexta-feira, chegou a subir, mas não subiu muito não. Veja a nossa Bolsa aqui na sexta-feira, você tem o nosso índice Bovespa, subiu 1,69%, passou aí dos 62.600 pontos, mas também pudera, depois de derrocada da faixa dos 68 para 62, até que trata-se apenas de uma recuperação, né? Os papéis perderam muito, papéis de empresas brasileiras, na semana passada, com essa incerteza política no país. Quanto ao câmbio, falta de clareza no cenário político, lógico, impacta, e o dólar fechava na sexta-feira com este valor que você tem no painel. Veja, o dólar negociado no mercado, dólar comercial, fechava 13,25 mais 70, subia mais de 3,90%. Então, uma disparada para o dólar, essa incerteza política traz, lógico, preocupações para quem opera no mercado de câmbio, para quem depende da movimentação do câmbio e para quem trabalha no mercado de capitais. É um período de incerteza que deve durar durante toda esta semana, pelo menos, até que haja, vamos dizer assim, posicionamento mais claro em relação ao caminho que o Congresso deve assumir a partir de agora, diante dessas denúncias envolvendo o presidente Michel Temer, senadores, deputados. Bom, é esperar para conferir. Daqui a pouco eu volto e vamos continuar falando dos problemas e das questões que interessam ao produtor rural. Falaremos de armazenagem, viu? Eu volto para Campo Grande. Armazenagem é um assunto bastante importante, hein, Pulga? Principalmente agora com essa super safra chegando ao Brasil. E por aqui nós vamos para o intervalo comercial e depois, se eu fosse você, eu continuava sintonizado, viu? A gente vai falar sobre azeite. Você sabe o que é um bom azeite de oliva? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, temos uma especialista no assunto que veio direto de Barcelona aqui para o Bom Dia Produtor. Não saia daí, voltamos em apenas 2 minutinhos. É tempo de você tomar um cafezinho e voltar. 8h49, estamos de volta com o Bom Dia Produtor na sua manhã de segunda-feira. Para você, uma excelente semana. E agora o assunto é sobre azeite de oliva. Há cerca de 10 anos, a paisagem dos Pampas, no Rio Grande do Sul, tem mudado, tem ganhado uma paisagem mais verde. Isso porque por lá tem sido plantada cada vez mais árvores verdes, que são árvores que fazem o azeite de oliva. Aliás, são as oliveiras que produzem a azeitona, que espremidas e processadas fazem o azeite de oliva. E sobre esse assunto, a repórter Annelise Nicolodi visitou um centro de pesquisas que aprofundou mais no assunto
que é o azeite de oliva, que tem ajudado muito na alimentação saudável. Vamos ver a reportagem. Mercado é o que não falta. O problema é que quase 100% do azeite de oliva consumido no Brasil vem de fora. Tanto que já somos o segundo país do mundo que mais importa azeite de oliva, cerca de 80 mil toneladas por ano. A maior parte do produto vem da Espanha. Olha só que mercado fantástico tem para ser explorado. Mas nós precisamos trabalhar isso com segurança. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar conhecimento. Nós precisamos trazer técnicos de fora, se for o caso, para que eles nos ensinem, nos ajudem a trabalhar essa questão. Ijuí, noroeste do Rio Grande do Sul. Estamos no Hospital de Caridade, uma referência em diversas especialidades médicas para mais de 125 municípios gaúchos. Aqui foi inaugurado em outubro de 2016 o primeiro centro de pesquisas com a utilização do azeite de oliva para o tratamento de doenças. A iniciativa é pioneira no Brasil. Existe um grupo na Espanha chamado Predimed, que é um grupo extremamente sério e importante, que já comprovou todos os efeitos benéficos do azeite de oliva. No entanto, a gente tem que entender que a Espanha, principalmente, ela tem uma alimentação mediterrânea. Eles comem peixe, eles usam o azeite de oliva como base da alimentação deles. Eles comem menos do que nós. É uma dieta totalmente diferente. Se o azeite de oliva, que faz parte da vida dos países do Mediterrâneo, ela tem um efeito benéfico já comprovado, então, na nossa população, o que vai acontecer? Que efeitos vai ter se nós acrescentarmos esse azeite na nossa alimentação diária? As propriedades desse tipo de azeite já são bem conhecidas. Mas o que se quer no centro é descobrir como o azeite de oliva é capaz de melhorar a saúde de pacientes com pressão alta, colesterol e triglicerídeos elevados, excesso de peso, sem alterar os hábitos alimentares. A educação alimentar e nutricional ela é fundamental para quem precisa mudar os seus hábitos alimentares. No entanto, aqui estamos trabalhando com uma população que tem uma vida muito corrida, que não faz atividade física, em sua grande maioria, que é sedentária, que come mal devido à sua carga e por outros motivos também. Então, assim, o azeite de oliva por si consegue alterar o perfil lipídico. O primeiro grupo avaliado já tem resultados concluídos. Funcionários do hospital que trabalham no turno da noite passaram a usar o azeite de oliva 2 vezes por dia durante as refeições. O mais complicado, segundo a doutora Ovânia, coordenadora do centro, foi a rotina desregrada dos voluntários. E mesmo assim, foi possível comprovar que o uso diário do azeite de oliva reduziu a incidência de doenças, como a inflamação das artérias. A gente acaba, talvez devido à correria do dia a dia, deixando de lado um pouquinho a saúde. Então esse também é um momento para a gente verificar como é que, apesar de a gente trabalhar com saúde, né, e atender as outras pessoas, a gente acaba deixando a nossa própria saúde um pouquinho de lado. Então isso também foi um momento da gente olhar para nós mesmos, né, e verificar como é que a gente está. Com a produção crescendo, uma nova fronteira econômica pode surgir nos campos gaúchos. Está numa ascensão bastante grande, que se nós em 2002 nós estávamos com 6 hectares, hoje nós estamos praticamente passando com 2.000 hectares. É uma cultura, é a segunda cultura de interesse da fruticultura de maior crescimento, um crescimento exponencial realmente. E eu acredito que se nós pensarmos só em mudar, por exemplo, de passar para o consumo per capita, que é 0,3 litros por pessoa ano, se nós passarmos para 0,4 ou então passarmos, imaginar a 24, que é na Grécia, 24 litros per capita ano, nós estaríamos realmente economizando muito dinheiro que está saindo do estado e que poderia ter ficado aqui. Olha, por aqui a gente continua destacando o mercado do azeite, o mercado ainda é considerado seletivo por conta desse preço diferenciado. Mas você de casa, de todo o Brasil que está nos acompanhando, você sabe realmente o que é o azeite de oliva? Bom, esse é o tema da nossa entrevista.
E sobre esse assunto, conosco está a Carol Lima, especialista em azeite. Ela que mora há muito tempo em Barcelona, lá na Barcelona. E aqui, mas ela é aqui, Campo Grandense, filha aqui da região, mas já mora há muito tempo e se especializou no azeite. Mas será que você de casa, assim como eu, a gente sabe exatamente o que é o azeite de oliva? Bom dia, Carol Lima, bem-vinda ao programa. Obrigada. Com você, então, a palavra. A gente sabe o que é o azeite de oliva mesmo? Então, o azeite de oliva, principalmente esses que eu trouxe aqui, que são uma gama já bem alta, que é o premium, é o azeite premium de oliva, o azeite ele tem que ser obtenido unicamente através de meios mecânicos, ou seja, através de extração em frio, para você ter uma qualidade alta de azeite de oliva, para sair um suco, né, como a gente fala, o suco do azeite de oliva. Então, ele se divide em três categorias, basicamente, que é o virgem extra. E esses azeites que eu trouxe hoje entram na categoria do virgem extra. Logo vem o azeite virgem e o refinado. O azeite refinado, que seria o não apto para o consumo. Qual seria a diferença entre essas três categorias? O virgem extra, ele é de categoria superior. Como você obtém um azeite de categoria superior? Através da qualidade das azeitonas. E aí que é o diferencial do azeite. Exatamente, através da qualidade das azeitonas, da variedade. Com a azeitona é o mesmo processo que passa com uma fruta. Você não vai ao supermercado comprar uma maçã ou uma cereja que esteja machucada, podre. Então, para você produzir um azeite de categoria superior, a azeitona tem que estar em perfeito estado. Impecável. Impecável, principalmente para produzir essa nova gama de azeite que chega ao mercado, que é o premium, que são esses que eu trouxe aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho. Então, essa é basicamente a diferença. Também o grau de acidez. Nos azeites virgem extra, a acidez tem que ser inferior a 0,8%. No virgem, mais ou menos a acidez fica em torno de 2%, já é uma diferença muita diferença. E o refinado não é apto para o consumo, mas, porém, eu acredito que alguns azeites que chegam aqui no Brasil é um pouco de mistura de virgem extra com refinado, tem uma pequena porcentagem pelo volume, né? E esses azeites que nós geralmente consumimos, todos vêm do supermercado, que é muito diferente, que eu estava vendo você mostrar uma degustação de azeite, desse azul aqui, que é incrível, ele até, a garrafa dele é numerada, só para você de casa ter uma ideia. A degustação é feita, põe no copo e toma. Como que é? Explica pra gente. É o seguinte... Você está vendo umas imagens que ela também passou pra gente, lá de Catalunha? Esse lugar é em Arbeca, fica mais ou menos 1h45 de Barcelona. E é onde eu levo os meus clientes para fazer degustação de azeite no campo, como vocês podem ver aí. Então, assim, esse tipo de azeite é uma categoria, é uma gama tão alta, é a gama mais alta que existe hoje no mercado. Não existe qualidade superior a isso hoje. Então, eu não recomendo que vocês façam esse tipo de degustação com os azeites tradicionais os que nós encontramos no supermercado aqui no Brasil. Eu não recomendo mesmo. Esse que a gente está mostrando, fala pra gente sobre esse azeite em específico, é o premium. Isso, esse azeite é o No Segundos, ele é produzido de uma azeitona, que inclusive essa que vocês estão vendo aí, que eu trouxe, que é a variedade arbequina. Essa é a variedade mais típica da Catalunha, a mais comum. Esse azeite, toda a colheita dele é manual, é um processo, eu participei, eu tive o prazer de participar da colheita. A colheita do azeite é todo mês de novembro. Primeira semana de novembro começa a colheita, depende da região. Na Catalunha, primeira semana de novembro e no resto da Espanha, na Andalucia, que é o maior produtor mundial, a colheita começa um pouco mais tarde, porque lá é mais quente. Começa mais ou menos em fevereiro, março. Só que agora está super na moda a colheita Early Harvest, que é a colheita avançada. A colheita você colher as azeitonas verdes para você ter um azeite mais verde com mais sabor. É bem interessante. E esse azeite é edição limitada, esse primeiro que eu trouxe, que é o No Segundos, do azul, ele é edição limitada, são só 3.000 garrafas no mundo. E é um produtor super pequeno, é totalmente artesanal. Um processo totalmente artesanal. A colheita é incrível, eles te dão... É como se fosse no século passado mesmo, eles te dão um pente
e você sobe numa escadinha assim e penteia a árvore e eles colocam como uma tela no chão, depois você recolhe e põe numas caixinhas e automaticamente você já tem que ir direto para o molino. Porque para não perder, para ela não comer, é como o cacau, você coloca tudo junto, as azeitonas, ela começa a fermentar e já começa o processo. Isso, para você obter um azeite de oliva premium, você não pode chegar a esse ponto já de começar a fermentar e aumentar a grau. Porque todos esses azeites, eles são obtidos através de extração em frio, mais ou menos em torno de 23 graus. Porque, claro, quanto menos temperatura, menos óleo produz. Então, por isso eles são premium, por isso eles são... É muito interessante esse assunto, eu tenho certeza que você de casa não tinha ainda ouvido falar, eu também não, apesar de gostar muito de azeite. Vamos passar rapidamente, que a gente já está nos minutinhos finais. O que você trouxe aqui para o pessoal de casa observar mais também? Eu trouxe 2 azeites da Catalunha, que seria o Nou Segundos, que esse aqui Isso, ele é uma variedade arbequina, que são essas olivas aqui pequenininhas. Certo. Quando você prova ela é um pouquinho amarga, pequenininha, um pouquinho amarga. Porém, o azeite fica afrutado, com notas de maçã, notas de amêndoa. Ele é muito agradável. E esse aqui? Esse aqui é uma variedade autônoma da Catalunha, que é a variedade Corbeia. Inclusive, esse azeite aqui, ele é doce, vocês podem usar também com sobremesas. E logo eu trouxe 2 azeites do sul da Espanha, que seria esses 2, que são da região maior produtora do mundo, que é a Andalucia. Esse é de um pueblo chamado Úbeda, que fica perto de Jaén, que é o maior produtor, e a variedade é Picual. E esse é um azeite biodinâmico, como vocês podem ver aqui o selo Demeter, e a variedade é Horriblanca. Ele é bem picante, mas picante naturalmente, Todos esses azeites, eles são o suco só da azeitona, não tem absolutamente nada adicionado, nada. É o suco puro da azeitona, que é diferente dos vinhos, né? Que as pessoas adicionam sulfato para ter um equilíbrio. Aqui não, é puro, mais puro que existe. Vida, é realmente um universo aí muito rico. É muito amplo. Esse aqui foi só uma prévia, mas aí você de todo o Brasil agora já sabe a diferença entre um azeite de oliva. Muito obrigada, Carol Lima. Um prazer. Bom retorno para a Espanha. Ainda bem que você conseguiu atender aqui o programa Bom Dia Produtor. E assim, nós ganhamos agora com essa riqueza de informações que é o universo do azeite de oliva. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, um prazer. E aqui não para, a gente continua agora com o Antônio. Nós vamos voltar até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão, com informações sobre armazenagens. Existe uma previsão de uma safra de grãos de 232 milhões de toneladas. Será que teremos armazéns para comportar tantos grãos assim? Vamos saber com o Walter Pulga. Walter. Antônio, nós teremos dificuldades para armazenagem, mas eu gostaria de fazer uma correção. Eu mostrei o número correto do fechamento do dólar na sexta-feira, e você tem na tela agora, o número está correto, uma queda para o dólar na sexta-feira. E eu disse que o dólar subia. Não, na verdade o que nós tivemos foi uma recuperação do real. O dólar caiu 13,92%, recuou para R$ 3,25 mais 70. Agora, vale lembrar que o dólar passou de 13,34 na sexta-feira, com aquelas oscilações que nós tivemos em função das denúncias contra o governo federal. Neste momento, o dólar abre com este valor que você tem no painel. Veja, nós temos 5 minutos de negociação, Antônio, e o dólar já opera em alta de 0,76%, vai a R$ 3,28 mais 20. O mercado já abre em alta para o dólar de novo. Mas vamos falar de armazenagem, porque uma super safra de grãos no Brasil preocupa quem trabalha com grãos, né? A Rafaela Fávaro conversou com Arlindo Moura, presidente da Terra Santa. A Terra Santa é uma empresa que antigamente tinha o nome de Vanguarda Agro. Ele também é envolvido com a entidade que reúne produtores de algodão. Bom, Arlindo Moura tem muita experiência e veja o que ele fala com Rafaela Fávaro sobre esse assunto: armazenagem e financiamento para a construção de armazéns. Acompanhe. Seu Arlindo, muito obrigada pela vinda, mais uma vez aqui nos nossos estúdios. Hoje falando pela Terra Santa, que é a ex-Vanguarda, o nosso assunto vai ser a armazenagem.
O BNDES tem liberado recursos, além até do que estava previsto, para armazenagem aqui no Brasil, até por conta dessa super safra, mas ainda não é suficiente. Não é suficiente. A armazenagem do Brasil continua sendo um gargalo para o produtor brasileiro. A safra desse ano nós chegamos a 200, ainda não está totalmente definido, mas deverá superar os 220 milhões de toneladas. E a capacidade de armazenagem do Brasil é 155 milhões de toneladas. Então aí diretamente nós já temos um déficit expressivo só para garantir as duas safras brasileiras. Existe uma recomendação da FAO, que não é uma legislação, mas é uma recomendação, que o país deveria ter 20% mais de armazenagem que a sua safra. Então, se nós considerarmos 220 mil toneladas, nós deveríamos ter 268 milhões de toneladas de armazenagem. Como temos 155, nós temos um déficit aí de 112 milhões de toneladas, que é muito grande. Mas ele é mais grave se nós compararmos com o que ocorria, por exemplo, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a safra brasileira era de 83 milhões de toneladas. Ela hoje é de 220. Então, ela teve um crescimento de 169% nesses 20 anos. Um crescimento médio de 2,7% a cada ano. A armazenagem, há 20 anos atrás, era 90 milhões de toneladas. Ou seja, nós tínhamos uma armazenagem maior do que a produção, o que não ocorre hoje. Só que esses 90 viraram hoje no 155, que é um crescimento de 72%. Então, a safra cresceu 169% nos 20 anos, que deu 2,7% ao ano, e a armazenagem cresceu 72% nos 20 anos, que dá uma média anual de 1,7%. O que tem ocorrido, então, é que o nosso déficit tem aumentado ano a ano. Quando que essa conta vai fechar? Ela vai fechar? Da forma que tem vindo, infelizmente, a gente conclui que dificilmente ela fechará. Mesmo que se faça um programa de armazenagem como teve há 4, 5 anos atrás, o déficit é tão grande que talvez a gente não resolva o problema. Podemos amenizar e devemos amenizar. Nesse último programa, que era um programa muito interessante, com 15 anos para pagar, juros bastante interessantes também, houve um aumento de armazenagem. A nossa própria empresa fez um investimento de quase 20 milhões de reais, aumentando a sua capacidade de armazenagem. Mas ele foi muito pequeno dentro das necessidades. Nesse ano que se criou esse incentivo, o Brasil não passava de 200 milhões de toneladas da sua safra. Quer dizer, desde então cresceu 20 milhões, 10% da nossa safra. E a armazenagem naquele programa cresceu em torno de 2%, 3%, um número muito baixo para as necessidades. O governo, até assim que o ministro Blairo Maggi assumiu, ele acabou com esse programa e ele tenta fazer com que isso seja mais da iniciativa privada do que uma função estatal mesmo, da Conab, do Ministério da Agricultura. Só que falta, então, um incentivo financeiro do governo para que as empresas privadas consigam aumentar? Na verdade, esse programa já era privado. O que tinha era garantia entre aspas, do financiamento. Mas não houve um apetite muito grande dos bancos em financiar por um prazo tão longo com um juro barato. Na medida que o governo transfere um financiamento com um juro muito baixo, o que ganha o banco que fica com o risco do crédito é muito pouco, porque o BNDES ele repassa o dinheiro aos bancos privados e tem um rendimento em cima disso. E os bancos privados têm, além do trabalho operacional da aprovação do crédito, acompanhamento do crédito, ele tem também o risco. E aí ficou muito pouco para o banco privado. E é um programa, então, que acabou, na verdade, não se usou todo o dinheiro que estava disponível nesse projeto. E muito mais em função da dificuldade de acesso ao crédito do produtor junto aos bancos privados. O senhor estava me explicando, a Terra Santa é uma empresa grande que produz muito, tem muita terra e mesmo assim vocês ainda não conseguem ter uma capacidade total de armazenagem.
Se para uma empresa grande já é difícil, para um produtor pequeno é mais ainda. Correto. Nós temos 247 mil toneladas de armazenagem e temos uma produção de 770 mil toneladas de armazenagem. Então ele é até mais grave que a do Brasil. Então o que ocorre? Nós somos forçados a girar os nossos armazéns por 3 vezes no ano. Então a gente roda 2 vezes em função de soja, primeira safra, e milho, segunda safra, mas mesmo a soja a gente tem que virar meia vez mais e milho também. Então nos força a colher e também entregando a soja para a gente poder girar as 3 vezes no ano nossos armazéns. Nós fizemos um investimento aí com esse programa do governo, nós fizemos diversas obras e aumentamos razoavelmente a nossa capacidade de armazenagem, foi 50 mil toneladas a mais do que nós tínhamos. Mas mesmo com essas 50, você vê que ficou ainda um número com um déficit bastante elevado. E alugar um armazém também é um custo muito elevado para o produtor, né? Ele tem um custo alto porque tem poucos armazéns em oferta para arrendamento, né? Em função de que quem fez é porque precisava, né? Então tem poucas ofertas. Nós temos uma capacidade alugada de 63 mil toneladas de armazenagem, contra 184 de armazenagem própria. Então, dos nossos 247 mil toneladas de armazenada, nós temos 63 que é alugado. Bom, agora isso acaba prejudicando muito o Brasil, porque nós falávamos antes também sobre a situação de outros países, como é o caso dos Estados Unidos, da Argentina, que são concorrentes direto no mercado internacional. O fato do Brasil não ter uma capacidade de armazenagem muito boa, força o produtor a vender um produto até por um preço mais barato. Sem dúvida. O menor preço do produto do produtor é durante a safra. A soja, menor preço é durante janeiro a abril. Já no segundo semestre, ele tem um preço mais benéfico e um prêmio maior. Às vezes até a bolsa não tem um preço muito maior, mas o prêmio é maior e faz com que o preço seja mais benéfico ao produtor. E a mesma acontece com o milho, né? Na época da colheita, o milho tem o seu pior preço de mercado. Então, se não tem armazenagem, o produtor é obrigado a fazer a entrega, a venda, para poder se desfazer, tirar da lavoura. Os Estados Unidos tem um programa muito interessante que perdurou por muitos anos e conseguiu fazer com que 50% da capacidade de armazenagem dos Estados Unidos estão dentro da fazenda. Então, os produtores americanos, até 50% da sua safra, ele armazena dentro da fazenda. E depois ele vai, então, para os armazéns de trade, do governo, que ficam afastados da sua fazenda. Isso faz com que a comodidade do produtor seja muito grande. No caso da Argentina é um pouco diferente, ela não tem uma capacidade de armazém estática, de silos, armazéns, é muito grande, mas eles usam de uma forma muito intensa um silo de plástico que chama silo bag, ou seja, é um silo que entra o grão, ele tem que ser hermeticamente fechado, não pode entrar ar, e ele conserva o grão por 6 meses, 8 meses, 1 ano, não pode deixar muito tempo, mas até 6, 7 meses ele resiste bem. O ideal para sair do período da safra, exatamente, que é o ideal para você entrar lá no período de antessafra e entregar. Só que no Brasil também tem esse silo, mas nós temos um pássaro aqui no Brasil que ele fura esse armazém. No momento que ele faz o furo nesse plástico, ele entra ar. No momento que ele entra ar, ele começa a danificar o grão. Então, ele é importante, a nossa empresa usa esse silo de uma forma assim, emergencial, para armazenagem de 1 semana, 2 semanas, onde o risco não é tão grande como deixar 6, 7 meses. Então, é uma alternativa, sim, mas não é uma solução. O fato do Brasil ter mais de uma safra por ano acaba prejudicando também essa questão da armazenagem? Teoricamente, ele facilitaria, porque você usa o silo por 2 vezes, né? Mas o que ocorre é assim, os melhores preços da soja é no segundo semestre, que é a época que você está colhendo o milho. Você começa a colher milho normalmente no mês de junho.
Então, até o mês de junho tem que estar toda a soja vendida e entregue ou às trade ou aos seus clientes no exterior. E você, infelizmente, não tem como participar dos ganhos de prêmios que tem no segundo semestre, principalmente nos meses de agosto até dezembro. Bom, vamos ver então ainda muito milho armazenado para fora do armazém nos próximos anos. Sem dúvida, vai ter muito silo branco, silo bag ainda nos armazéns, apesar do risco que eu comentei de ser danificado pelo pássaro que nós temos aqui no Brasil. E esse pássaro não é permitido extinção, né? Então a gente não pode fazer nada contra ele, não deve ser feito mesmo, né? Então é uma realidade, essa realidade infelizmente o produtor brasileiro tem. Então na época de safra, principalmente em dias que a colheita é feita com maior umidade, em função de chuvas, os caminhões acabam sendo uma opção também de armazenagem. Então você tira da lavoura em cima de caminhões e o caminhão acaba indo para a fila do seu armazém e vira armazenagem. Muito obrigada pela sua vinda aqui, senhora Aline, e pelas explicações. Muito obrigado e sempre à disposição. Abraço. E vocês acabaram de ouvir a entrevista com Arlindo Moro, ele que é presidente da Terra Santa, ex-Vanguarda Agro. Nós voltamos ao programa. Bom, como vocês acompanharam, a perspectiva para armazenagem no Brasil ainda é muito difícil, temos dificuldade para armazenar, ainda mais essa super safra que está chegando agora. Eu volto sinal para Campo Grande. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho, Walter Puga volta com as primeiras negociações do mercado de café direto da B3. E de São Paulo, vamos para o interior, vamos a Barretos, porque olha, de 24 a 28 de maio está chegando mais um grande evento que acontece então, que é a Cenepol 3G Weekend, uma programação muito especial, onde acontecerão palestras e 5 leilões preparados com muito carinho pela família 3G. E é para Barretos que vamos agora falar com Rosa Cabral, que já está sintonizado, bebendo um cafezinho para começar bem. E quais são os preparativos? Que inveja, tá aqui, o pessoal já está com uma fominha, o cafezinho está fazendo a diferença agora, hein? O que você traz de preparativo para a gente desse grande evento? Bom dia para vocês todos aí do Bom Dia Produtor, direção, olha, um abraço para vocês. Olha, uma semana recheada, como você disse, né? E aí a genética já selecionada e reconhecida no Brasil. E só para aproveitar, deixa o cafezinho, tá uma delícia, viu? E aí, ao meu lado, o Neto Garcia, que aqui é a terceira geração da família Garcia e é empenhado na criação do Cenepol. E aí vai falar dessa semana pra gente. Bom dia, Neto. Bom dia, Rosa. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelas lentes do canal. Mais uma vez, mais um ano, começando aqui a transmissão do De Olho na Fazenda. Isso é um prazer fazer esse programa porque nós conseguimos mostrar um pouco do que é a montagem de todo o nosso evento e ao longo da semana tá falando um pouquinho mais do que nós iremos ofertar, dos destaques que nós iremos ofertar, da programação que vai ser feita. E eu acho que isso é muito bacana, é uma forma que quando nós iniciamos o projeto de fazer o leilão dentro da fazenda, Rosa, foi exatamente para isso, para a gente abrir as porteiras e mostrar para todos qual é o nosso trabalho internamente aqui na fazenda. E eu acho que esse programa vem muito de encontro a isso, para nos ajudar a fazer isso, para todos que estão mesmo de longe, acompanhar um pouquinho do que vai ser o 3G Weekend. Exatamente. Essa semana toda, até domingo próximo, nós estaremos aqui, não é, ao vivo para todo o Brasil, mostrando exatamente como é que é essa seleção que o Cenepol 3G vem fazendo. E transportando isso para várias regiões do Brasil. Neto, fala um pouquinho dessa semana para a gente. Bom, nós vamos começar essa semana, pessoal, da seguinte maneira. Uma coisa que nós estamos muito felizes esse ano, que já é 100% Canal do Boi, a semana toda, todos os dias nós vamos estar com o SBA aqui dentro de casa, fazendo todos os eventos. Isso é muito gratificante para a gente, essa parceria é muito boa. Nós vamos começar na quarta-feira, no dia 24 de maio, né, a partir das 8 da noite, o leilão de reprodutores. Iremos ofertar ali cerca de 350, 400 animais, se eu não me engano, de meio sangue, o cruzamento Nelore e Cenepol. Para quem ainda não viu o que o touro consegue produzir, o trabalho que o touro faz a campo, qual é o resultado que ele nos dá, vai poder acompanhar um pouquinho. No início do leilão nós vamos estar ofertando os animais meio sangue, tanto fêmeas quanto machos. Após isso nós vamos estar ofertando 60 touros avaliados pelo Instituto Zootecnia de Sertãozinho. São os touros que viemos
desde os acasalamentos, dirigindo, avaliando, selecionando, depois foi para uma prova pesada que concorreu com vários outros touros, dentre outros criatórios, e aí a cargo do Instituto de Zootecnia, o pessoal que fez toda a avaliação desses animais, nos entregam o resultado da prova e a gente disponibiliza os melhores da prova no leilão. Isso tudo na quarta. Na quinta-feira, ciclo de palestras o dia todo, falaremos no decorrer do dia aí sobre as palestras também, mas à noite nós vamos ter o grande leilão de embriões, que é o nosso tradicional leilão de embrião, que é um sucesso todo ano e uma forma fantástica da pessoa investir, conseguir um volume de produtos Senepol dentro da sua própria residência, da sua própria propriedade, da sua fazenda, com uma forma de investimento relativamente tranquila. Uma genética de ponta, somente doadoras que nós temos conhecimento do que produz, doadoras que produziram nossos touros de centrais. Então, o que nós temos a certeza de que vai ser um bom produto para o cliente, por isso que a gente disponibiliza isso em forma de embriões. Na sexta-feira, ciclo de palestras novamente, vamos estar aqui degustando a carne do Senepol, do meio sangue Senepol, falando um pouco de qualidade de carne, o que está vindo para o mercado, quais são o gourmet. E aí depois também falando do leilão à noite. O leilão onde vem as estrelas do Senepol, as fêmeas, as doadoras, a campeã da prova, animais avaliados em várias provas pelo país, assim como dentro do CP CRV Lagoa, dentro da Alta Genetics, animais que foram extremamente selecionados e somente os cabeceiras das provas, os melhores, as fêmeas vão estar disponíveis numa grande festa que a gente faz na sexta-feira à noite, a partir das 8 horas, ou aqui dentro da propriedade, para quem estiver em loco, ou mesmo pelo canal do Boi, que vai ser transmissão. Agora, Neto, a gente acompanhou aqui no começo de maio, não é? Vocês indo até o Instituto IZE, exatamente onde estão esses touros que vão para o leilão, né? Que tipo de avaliações foram feitas e que interessam para o mercado? O intuito de levar os touros para lá, Rosa, é exatamente de assim, eu quero um instituto, um órgão que não tem finalidade econômica e comercial com nada, vamos dizer assim, eles não têm um interesse comercial, para ser feita uma avaliação a título de pesquisa inicialmente, estudo da raça Senepol, e em segundo plano, a título para a gente saber qual o caminho tomar, quais são os melhores animais que nós estamos produzindo. Então chega lá, eles passam por uma prova de ganho de peso. Dentro dessa prova são várias características avaliadas. Ganho médio diário, quanto ganha de peso, a eficiência alimentar, o quanto o animal come, o quanto ele converte em carne, a quantidade de matéria seca que ele comeu, com o intuito de identificar os animais que estão comendo menos comida para converter mais quilo de carne, né, para ser mais produtivo esse animal. Toda a parte de avaliação de carcaça, com ultrassonografia, de área de olho de lombo, de espessura de gordura, tanto de contrafilé quanto de picanha. Então, é feito um pacote de avaliações entre isso, avaliação visual, feito pelo Epemuras, pessoal do Boi com Bula, o William Cury vai estar aqui com a gente falando um pouco mais de Epemuras também, a avaliação que ele fez no Senepol está iniciando. Então, é um pacote de informações que eu falo assim, faz um raio-x de cada animal e aí a gente compara um com o outro e aquele que teve o melhor desempenho dentro da prova são os melhores que são classificados elite, superior, regular e inferior. E aí a gente traz os superiores e os elites para a prova. Tá certo, Neto. Por enquanto, obrigada. A gente está por aqui o dia todo, né, proseando e mostrando para você, para o Brasil, que essa seleção séria, não é, que é feita e atende o mercado da pecuária. No cruzamento, por exemplo, que é hoje uma grande demanda do Senepol, e a gente vai falar disso logo mais. E também com imagens, né? A gente volta depois com imagens mostrando, assim, realmente como é que é essa seleção e tudo isso que o Neto falou. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Rosa Cabral, pelas informações. Ela que retorna ao longo dos dias também nessa semana com mais detalhes sobre o Senepol 3G Weekend. Por aqui é hora de intervalo comercial, mas na volta é hora da gente acompanhar as negociações das principais commodities agrícolas. Vamos falar sobre o café. Não saia daí, voltamos já já. 9 horas e 27 minutos. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de segunda-feira. Vamos saber como que está o mercado do café nesse início de semana, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão, com o Walter Puga. Como estão as negociações, Puga? Bom, nós vamos acompanhar agora
o que ocorre no mercado do café, lembrando que essa oscilação com o dólar é que trouxe o café na última sexta-feira em alta, né? Quando o dólar perdeu o valor frente ao real, depois de uma disparada na quinta-feira, ocorreu uma queda na sexta-feira, nós tivemos alta para o café nos mercados de bolsa, que negociam café em dólares por saca ou em dólares por libra-peso. Agora, o que ocorria no mercado físico, você tem no painel. O CPEA apontava que, em média, café arábica era negociado a R$ 457,95 a saca, ou seja, uma leve baixa de 0,06%. Mesmo assim, café ainda tem leve alta no indicador CPEA durante o mês de maio, né? Alta de 0,06%. Agora, o que ocorre com o café robusta, e aí considerando a pesquisa do CPEA no Espírito Santo, a alta é mais acentuada, né? O café já sobe quase 5,5% no Espírito Santo. Confira. Em média, café robusto era negociado no Espírito Santo a R$ 412,08 a saca. Vamos ao café robusta? Nós temos café robusta. Pronto, você vai ter na tela agora café robusta, R$ 412,08 a saca em média, alta de 0,72%. Repito, alta de quase 5,5% neste mês para café robusto negociado no Espírito Santo. E neste momento, lá no mercado americano, veja o que está ocorrendo, né? Com a variação do dólar, há uma variação também nas cotações do café. Em Nova York, café arábica é negociado agora com este valor que você tem no painel, queda, portanto, para o café depois da alta de sexta-feira. O contrato de julho recua para $1,31 por libra-peso. O café para setembro cai para $1,33. Café para dezembro a $1,37 por libra-peso. Café opera neste momento em queda lá, e aqui na BMF Bovespa, os primeiros negócios nesta manhã você tem na tela do seu televisor. Na coluna Últimos Negócios, veja os valores de negociação para café arábica aqui. Café para setembro sobe para $158,65 a saca. E o café para dezembro a $164,65, ganha mais de 2%. Café perde preço no mercado americano, mas continua a ganhar preço no mercado brasileiro. E essa alta do dólar deve ser positiva para os frigoríficos também, viu? A alta do dólar frente ao real, que está ocorrendo frente a essa crise trazida pela delação premiada do dono do JBS, Joesley Batista, deve beneficiar frigoríficos brasileiros como Brasil Foods, Marfrig, Minerva e a própria JBS. É o que avaliam analistas do banco UBS, União de Bancos Suíços, né? Ontem, na sexta-feira, o dólar já fechava com alta de mais de 8%, na faixa aí de 13,39, vale lembrar isso. Portanto, lá no dia 19 de maio, 18 de maio, nós tivemos uma forte alta para o dólar. Agora, boi gordo fecha a semana no mercado físico com tendência de queda. O CPEA constatava que, em média, no interior de São Paulo, os preços cediam muito pouco, mas estão sob pressão. Queda de 2% no mês de maio no indicador CPEA, R$ 136,28 a arroba, portanto, uma baixa para boi gordo de mais de 2% neste mês no mercado. Já bezerro negociado no Mato Grosso do Sul não tem uma queda tão acentuada, não. Mantinha preços estáveis na sexta-feira, segundo o CPEA, considerando aí levantamento feito no Mato Grosso do Sul, a queda é leve, é de 0,18% a R$ 1.099,84 por cabeça. Bom, neste valor, veja, a queda é muito pequena, considerando aí mês de abril, né? Portanto, não há grandes alterações. Agora, ocorreu uma recuperação nos preços do boi gordo no mercado futuro na sexta-feira. E veja agora os primeiros negócios nesta manhã, porque boi gordo negociado no mercado futuro opera agora, contrato de maio, em queda de 0,22% a R$ 134,05 arroba. O boi para junho a R$ 132,70 perde mais. E o boi para julho a R$ 134,00 arroba, recua 0,34%. Agora repare que o contrato de outubro sobe, hein? Sobe 0,24%, já passa de R$ 136,50, o último negócio a R$ 136,59 a arroba. No curto prazo, o boi gordo no mercado futuro recua, mas no longo prazo, o boi gordo sobe aqui na BMF Bovespa. E essas são as principais informações até este momento. Antes de encerrar, vamos para o dólar. Veja o que ocorre com o dólar frente ao real neste momento. O dólar é negociado, eu falo de dólar comercial, dólar que é usado para transações de exportação e importação, por exemplo, né? Referência para o mercado, a 13,29 mais 70, já se aproxima de novo de 13,30, tem alta agora de 1,22%. Depois da queda na última sexta-feira, o dólar volta a subir no mercado nesta manhã de segunda-feira. Encerro por aqui, eu volto sinal para Campo Grande, Antônio, Elaine. Obrigado, Walter, pelas informações. Walter Puga volta a qualquer momento na programação aqui do Canal do Boi e volta amanhã no Bom Dia Produtor, sempre com muitas informações para o seu planejamento estratégico aqui
nas manhãs do Canal do Boi, né, Elaine? Isso mesmo, com essas informações nós vamos encerrando essa edição, só está começando a semana, viu? No decorrer dos dias tem muito assunto, muito conteúdo importante e com as imagens aqui do Canal do Boi, Antônia, a gente vai encerrar essa edição dessa semana. Para você, uma excelente semana, a gente espera amanhã às 7h15 pelo horário de Brasília.